Como vencer gigantes? Como vencer gigantes com Caleb, esse personagem bíblico? Como vencer gigantes, né? Você sabia que nós somos chamados para lutar, porque nós estamos no meio de uma guerra. Agora, como vencer gigantes? O que são gigantes, né? Quando a gente fala de gigante, biblicamente, a gente fala de Golias, né? De gigante Golias. Mas Davi não apenas venceu o gigante Golias, Davi venceu também o gigante da injustiça, quando o rei persegue ele de uma maneira injusta, querendo matá-lo, e ele fica anos a fio, fugindo do rei que queria matá-lo injustamente. Olha que gigante que Davi venceu. E não tinha o nome de Golias, não, era de injustiça mesmo, né? Davi também venceu o gigante da traição, quando seu filho Absalão, né, ele tentou matá-lo também, e de uma maneira sorrateira, traiçoeira. Davi venceu o gigante da traição. Davi venceu o gigante do tempo, sabe quando ele recebe a unção para ser rei em Israel, e o tempo passa, e ele não ocupa o trono, e ele fica anos a fio, correndo risco de vida, e tinha unção de rei, mas não sentava no trono de rei. Ele teve que vencer o gigante do tempo, além dos gigantes, né, dos problemas familiares, do abuso sexual dentro de casa, do assassinato entre irmãos dentro de casa. Foram gigantes que Davi venceu. E eu pergunto para você, quais são os gigantes que você precisa vencer? De repente, o gigante seu é do fracasso conjugal, o gigante das dívidas que está lhe escravizando, o gigante da enfermidade, que é aquele diagnóstico horrível que não altera, é o gigante da depressão, é o gigante da decepção, ou talvez o gigante do vício, quem sabe do desemprego, quem sabe ainda da rejeição. Você sabia que, independente de qual for o gigante que tem nos afrontado, a gente tem uma escolha. Você pode voltar para trás, você pode desistir, você pode fugir, ou você pode seguir em frente e lutar. A escolha é sua. Agora, quais foram os gigantes que Caleb enfrentou e que venceu, e que ele pode me ensinar a como vencer esses gigantes também? A história de Caleb começa no livro de Números, capítulo 13, o verso 25 ao 33, quando Moisés envia 12 espias para espiar a terra prometida, e Caleb é um deles. A Bíblia diz que após 40 dias eles retornam com os relatórios daquilo que eles observaram, daquilo que eles encontraram, né, na Terra Prometida, e vieram com um relatório magnífico, que a terra era boa, né, que havia muita prosperidade naquela terra, que era a terra prometida de Deus a Israel, que havia saído do regime de escravidão do Egito. E a Bíblia diz que 10 daqueles 12 espias trouxeram um relatório negativo. E você sabe que a maioria, né, ela pressiona, ela grita mais alto, não é verdade? E a Bíblia diz que esses 10 homens que trouxeram esse relatório negativo conseguiram convencer o povo que estava ali no deserto. Apenas Josué e Caleb trouxeram um relatório negativo. Então, uma coisa que eu aprendo aqui é que mesmo as pessoas vendo as mesmas coisas, as pessoas podem terem conclusões diferentes umas das outras, mediante aquilo que elas carregam dentro de si. Então, se você já carrega dentro de si, sabe, uma visão distorcida, pensamentos negativos, incredulidade, medo,
ansiedade, angústia, com certeza tudo que você enxergar será nessa perspectiva. Você não vê o mundo como ele é, você vê o mundo como você é. Essa que é a grande verdade. Aqueles 10 espias viram a mesma coisa que Caleb e Josué viram, mas eles viam o mundo numa perspectiva de derrota, que era assim que eles se sentiam, de fracasso, que era assim que eles se sentiam. Mas o que Josué fez para justificar até essa proposta aqui de vencer gigantes? Quais foram os gigantes que Caleb venceu? Eu listei aqui apenas 3 dentro desse contexto aqui de Números, capítulo de número 13, 25 ao 33. O primeiro gigante que Caleb venceu, ele está aqui, ó. Foi o gigante do negativismo, diz o verso 28, verso 31 e 32, a parte A. Mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Relatório negativo. Caleb tinha consciência de que aquele povo havia visto a mesma coisa, mas havia visto numa perspectiva errada. Eu não sei o que é que você tem ouvido, né, a respeito das circunstâncias ao seu redor, de que é muito difícil, que está ruim, que vai piorar, que cada dia está... Meu Deus, eu não sei quais são os relatórios que têm sido produzidos para fazer você parar, para impedir você de continuar, de lutar, roubando as suas forças. A Bíblia diz assim, se você se mostrar frouxo no dia da batalha, a sua força será pequena. Então, esse é um gigante que a gente precisa vencer dentro de nós, para que, através de nós, a gente possa levantar a nossa voz e dizer assim, não é bem assim. Se por um lado a circunstância diz isso, por um outro lado a palavra de Deus diz que a terra é nossa, que a vitória é nossa, que as promessas são nossas, que a bênção é nossa. Caleb venceu o gigante do negativismo. Um outro gigante que Caleb venceu foi o gigante da incredulidade. Olha, quando você está no meio de pessoas negativas, incrédulas, que só fala coisas contrárias à palavra de Deus, que vai piorar, veja o que Caleb disse para vencer o gigante da incredulidade. Números capítulo 14, verso 8, verso 9, diz assim, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde mana leite e mel e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão, a proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenha medo deles. Caleb tinha consciência de que Deus estava com eles. Essa é a única consciência que você precisa ter diante dos gigantes que têm te cerceado, têm te ameaçado, têm tentado te parar. Sabe, é essa certeza de que Deus está com você. Se o Senhor se agradar de nós, a única maneira de nós agradarmos a Deus é nos movendo, é termos atitude de fé com relação à sua palavra. Se Ele falou que Ele vai prover, caminhe sob a provisão. Se Ele falou que você vai vencer, caminhe diante, sabe, com vitória, crendo nisso. Se o Senhor se agradar de nós, a única maneira de nós agradarmos a Deus é exercitando a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Caleb agradou a Deus, venceu o gigante da incredulidade daquele povo. Um outro gigante que Caleb venceu, esse nós precisamos vencer também, foi o gigante do medo. A Bíblia diz, o verso 30, parte A, que então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, porque o povo já estava no alvoroço todo.
O relatório daqueles 10 espias tinha contaminado, contagiado todo o povo agora falava até em apedrejar tanto Moisés quanto Josué e Caleb. A Bíblia diz então que esse cara, ele foi ousado. Ele não deixou desanimar-se pela oposição da maioria ou pelo fracasso. Ele foi ousado. Nós só vamos agradar a Deus quando taparmos a boca do diabo e não nos conformarmos com a derrota. Você não pode, de forma nenhuma, por mais desfavorável que seja a situação, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Você precisa fazer o que Caleb fez, se levantar, se colocar de pé e dizer, aqui não, de jeito nenhum. Isso não vai prevalecer. Mais são aqueles que estão conosco. Foi o que Josué fez. E o que mais Josué fez? Ele desafiou o povo ainda, né? Dentro desse gigante que ele venceu do medo. Ele diz assim, subamos e tomamos posse da terra. Ou seja, Caleb era ousado, estava pronto para entrar na luta. E uma coisa aqui que é interessante observar, que Caleb, ele não pediu para que o povo orasse, para que o povo jejuasse, ele pediu para que o povo lutasse. Tipo, vamos para cima. Nós temos a promessa, a terra é nossa. E ele diz ainda mais, é certo de que venceremos. Ou seja, Caleb tinha fé, confiança nas promessas de Deus. Em outra tradução diz, certamente venceremos. Ou seja, era algo absoluto. Você precisa ter essa absoluta certeza de que você em Cristo Jesus já é mais que vencedor, independente dos gigantes que têm se levantado contra você. O que você precisa fazer é lutar. A Bíblia diz que Caleb, 45 anos depois, ele entra na terra que ele pisou os pés, ele toma posse da terra. Caleb, ele não se submeteu à pressão daquele momento, ele confiou no Senhor. Você também não pode submeter às pressões dos gigantes que têm lhe afrontado, envergonhado, humilhado, tentado te paralisar. Você precisa se levantar. Você não pode voltar, você não pode desistir. Desistir não é opção para você. Você precisa seguir em frente, tendo a certeza de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Mas não fique achando que vai ser fácil, não. Você vai ter que lutar. Mas uma certeza você tem. Isaías 45, verso 2. Eu irei adiante de ti e tornarei planos os lugares escabrosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Meu Deus! Com Deus, você, não importa onde você esteja, Ele luta com você, Ele luta por você. Então não desista dos seus sonhos, não desista das promessas de Deus para a sua vida, por causa dos gigantes que têm se levantado contra você. É hora de você se levantar, sabe? Sacudir a poeira e dar a volta por cima e partir para cima. Por quê? Porque veja o que vai acontecer quando você decide avançar, não recuar, não voltar, não desistir, mas insistir e persistir até o fim. Porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, que vai receber uma coroa de glória, não é quem começa bem, não é quem fez grandes feitos, mas é quem persevera. Então, persevera. Caleb perseverou e os gigantes foram derrotados. E se você perseverar, os gigantes serão derrotados também. Por quê? Salmos 91, verso 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Em todos os teus caminhos. Você não será derrotado e jamais envergonhado, porque o Senhor é contigo. Faça como Caleb, faça como Davi, faça como tantos personagens bíblicos que, diante dos seus gigantes, lutaram, enfrentaram, lutaram e venceram.
porque contaram com a ajuda daquele que te ajuda, que é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. E eu quero orar nessa hora. Nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, pela Tua palavra. Palavra essa que nos ensina, palavra essa que nos traz à memória, coisas que já foram ensinadas a nós, palavra essa que nos garante de que o Senhor está conosco, de que as suas promessas continuam dentro do prazo de validade eterno, porque o Senhor não mudou de ideia a nosso respeito, aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir, o Senhor prometeu colocar aquele povo na terra prometida, e aqueles que perseveraram até o fim entraram na terra prometida, saquearam os despojos do inimigo, moraram em casas que não construíram, tomaram das videiras e dos vinhos que eles não plantaram, porque o Senhor é poderoso para cumprir as suas promessas, vencer os gigantes, vencer adversidades, vencer as circunstâncias, vencer o tempo. E nós, ó Deus, com certeza, junto contigo, olhando para ti, lutando em fé, venceremos também todos os gigantes. Ó Deus, que essa unção que destrói gigantes, que abate gigantes, venha sobre cada um de nós nesse dia, e que durante esse final ainda de ano, durante ainda esse mês, quem sabe nesse dia, gigantes possam cair por terra e os teus filhos possam avançar de uma maneira triunfante, sem vergonha, sem medo, sem impedimento, para viver tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário. Se conosco e nos abençoe. Pai, é no nome de Jesus que eu oro e é no nome de Jesus que eu agradeço. Amém, amém, amém. Amém e graças a Deus. Querido,